Em seguida, abrimos o round de comentários. Concernente ao relatório de São Tomé e Príncipe em 2025, fizemos as atividades concernente à abertura do... O tema foi a juventude e a sustentabilidade. Durante estes 2 anos, tivemos uma reunião com os ministros no primeiro ano. No segundo ano, tivemos a outra. Fizemos a atividade da cidade de capital. Tivemos as reuniões dos pontos da formação das redes do arquivo, da biblioteca. A única reunião que tivemos muita dificuldade foi a questão do património, que nós não conseguimos implementar. As fragilidades, temos muitas, porque no meio da atividade houve a troca de diretores e aí houve foi muito complicado esta questão. Mas, no entretanto, concernente às atividades, elas foram realizadas consoante o programa. Foi lançado o programa audiovisual, que hoje já está bem avançado, chamado PAL 3. Eu creio que é tudo. Depois iremos apresentar, está só um draft, depois apresentaremos o relatório completo. Agradeço a apresentação. Abro a ronda de intervenções. Peço que as delegações indiquem comentários técnicos, proposta de redação e pontos de clarificação. Não havendo mais pedidos, fica registrado a reunião. Passamos para o ponto número 5. Prioridades da Presidência da Timor-Leste em exercício do CPLP. Para o setor da cultura, convido o Diretor-Geral da Arte e Cultura de Timor-Leste a apresentar as prioridades. Muito obrigado, Sr. Dr. Smith, Excelências, Diretor Executivo do Instituto Internacional de Português, Excelência, distintos pontos focais da cultura dos Estados-membros, especialmente Angola, Brasil, representado pela Ministra em Embaixada do Brasil em Timor-Leste, Cabo Verde, através de online, Guiné Equatorial, através de online, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Mais uma vez, bem-vindo em 13ª reunião dos pontos focais da cultura da CPLP, que acontece hoje, e 14ª reunião dos ministros da cultura da CPLP, que vai realizar amanhã, 5 de maio, em Hotel Timor. Ligando das prioridades da Presidência de Timor-Leste em exercício da CPLP para o setor da cultura, em nome de Timor-Leste, reafirmo o nosso pleno alinhamento com eixos estratégicos definidos para a ação cultura da CPLP, sublinhando a convenção profunda de que a cultura é um pilar essencial da nossa operação no desenvolvimento sustentável e fortalecimento da identidade comum que partilhamos. Para Timor-Leste, a cultura representa simultaneamente memória, resistência e futuro. E neste espírito que estruturamos a nossa contribuição em torno de 3 prioridades complementares. Em primeiro lugar, é a economia criativa, que
encaramos como um instrumento concreto de inclusão, especialmente para a juventude. O reforço do programa CPP audiovisual e o apoio à música, às indústrias culturais permite criar oportunidades, gerar emprego e dar visibilidade internacional à língua portuguesa, afirmando a diversidade cultural dos nossos espaços comuns. A iniciativa de Timor-Leste, enquanto quinta capital da cultura da CPP em Nili, demonstraram claramente o impacto positivo destas apostas na projeção cultural e na mobilização dos jovens criadores. Em segundo lugar, a salvaguarda do patrimônio cultural material e imaterial, que entendemos como um dever coletivo de responsabilidade histórica. Timor-Leste valoriza profundamente o trabalho da Comissão do Patrimônio Cultural da CPLP, bem como esforços conjuntos de investigação e valorização do patrimônio e cooperação com universidades e museus. Este trabalho contribui para uma leitura mais consciente da nossa história partilhada e reforça o papel da cultura como fator de educação, diálogo e coesão social. Por fim, exaltamos a importância da capacitação e da cooperação institucional. Só através da formação e de quadros qualificados, do intercâmbio de técnico e do reforço das parcerias entre os Estados-membros, poderemos transformar intenções em resultados concretos. Este esforço, alinhados com a Agenda 2030 das Nações Unidas, são essenciais para uma gestão cultura moderna, eficaz e sustentável. Excelências, ao integrarmos estas três dimensões, econômica criativa, patrimônio cultural e capacitação institucional, afirmamos uma visão equilibrada e solidária que honra o passado, responde aos desafios do presente e prepara o futuro da CPLP. Timor-Leste renova, sim, o seu compromisso com uma cooperação cultural forte, inclusiva e orientada para o benefício concreto das nossas comunidades. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral da Arquitetura. Passamos para o ponto número 6, cerimônia formal de passagem da coronação da reunião dos pontos focais da cultura, Santo Príncipe para Timor-Leste. Convidou o ponto focal de Santo Tomé Príncipe para a passagem simbólica ao Diretor-Geral da Cultura de Timor-Leste. Levanta só simbolicamente. Frente para ele. Eu acho que ele é bom. Obrigado. Oh, espera. Um, dois, três. Muito obrigado.
Muito bem. Passamos à agenda ponto 7. Tomamos conhecimento do programa da sessão solene de 5 de maio. 19 horas a 30 minutos até 19 horas e 55 minutos. Chegada dos convidados e registro. 19 horas e 55 minutos até 20 horas. Distribuição do mestre de cerimônia. 20 horas até 25 minutos. Hino nacional. 20 horas e 5 minutos até 20 horas e 15 minutos. Intervenção secretariado executivo da CPLP. Mensagem vídeo de excelência secretária executiva. 20 horas e 15 minutos até 20 horas e 20 minutos. Momento cultural, dança folclórica. 20 horas a 20 minutos até 20 horas a 30 minutos. Intervenção da Ministra da Educação e Democracia. 20 horas a 30 minutos, 20 horas a 35 minutos. Momento cultural, dança tradicional. 20 horas a 35 minutos até 20 horas e 45 minutos. Intervenção, alta entidade de Timor-Leste. 20 horas e 45 minutos até 20 horas e 50 minutos. Fotografia oficial. 20 horas e 50 minutos até 21 horas e 45 minutos. Jantar de confraternização, animação cultural, banda e orquestra. 21 horas e 45 minutos até 22 horas, encerramento. Passamos ao ponto, agenda ponto 4. Plano Estratégico de Cooperação Cultural Multilateral 2022 a 2030 e balanço do Plano de Ação 2024 a 2026. Convidou o diretor-geral da CPLP a apresentar, de forma científica, progressos, constrangimento e proposta de encaminhamento. Em seguida, abriremos espaço para comentários e sugestões. Muito bom dia a todos. Por acaso tínhamos combinado com a presidência que eu não faria a leitura daquilo que foi preparado, uma vez que foi partilhado, entretanto, o relatório. Mas como estamos numa senda de alguma rapidez, já estamos no ponto 8 da nossa agenda, em consultação com a presidência, eu vou inteiramente ler. São 4 páginas que inicialmente eu estaria suscetível a abdicar, mas tendo em conta que já estamos avançados no ponto 8, eu irei fazer a leitura. Dito isto, começaria referindo que com esta breve apresentação pretendemos levar ao conhecimento dos senhores ministros ou dos seus representantes informação sobre o grau de implementação das atividades previstas no Plano de Ação 2024-2026, aprovado pela 13ª reunião de Ministros da Cultura da CPLP, realizada em São Tomé, a 7 de maio de 2024. Neste contexto, gostaria de referir que o Plano de Ação atualmente em vigor integra 19 atividades, as quais estão refletidas no relatório e enquadradas nos respectivos eixos estratégicos. O relatório foi previamente remetido aos pontos focais da cultura para recolher contributos e posterior submissão à 14ª reunião de ministros para apreciação e aprovação. No entanto, por forma a permitir maior fluidez, as atividades serão brevemente apresentadas de acordo com o período de execução das mesmas. Assim sendo, de todas as atividades que constam no relatório, irei destacar apenas 4 grandes projetos previstos no plano em apreço, começando por me referir à capital da cultura da CPLP, que integra o eixo estratégico 1, indústrias culturais e economia criativa na CPLP. A capital da cultura da CPLP foi criada em 2014 em Maputo, durante a 9ª reunião de ministros da cultura da CPLP. O objetivo dessa iniciativa
foi fortalecer a cooperação cultural entre os países lusófonos, promovendo intercâmbio de expressões artísticas, valorização do património cultural comum, circulação de bens e serviços culturais, maior visibilidade internacional da cultura dos países de língua portuguesa. Ficou também estabelecido que o país que assume a presidência rotativa da CPLP é responsável por acolher o evento durante o seu mandato e à margem da reunião de ministros da cultura. Isso garante uma alternância geográfica e cultural, permitindo que diferentes países mostrem a sua diversidade cultural. Em resumo, trata-se de um projeto estratégico de integração cultural, funcionando como uma montra da riqueza cultural do espaço lusófono. Desde a instituição da Capital da Cultura já foram realizadas 4 edições, nomeadamente 2017, Salvador, no Brasil, 2018, Praia e Cidade Velha, em Cabo Verde, 2022, Luanda, Angola, 2025, São Tomé, em São Tomé e Príncipe. Foi no quadro da 4ª edição, que ocorreu em São Tomé, no ano 2025, à margem da 3ª reunião extraordinária de Ministros da Cultura, que foram concretizadas várias atividades previstas nos 6 eixos estratégicos do Plano de Ação 2024-2026, bem como nas declarações finais das reuniões de Ministros da Cultura. Essas atividades são encontros sobre mobilidade de agentes e circulação de bens culturais no espaço da CPLP, deliberação adotada na 2ª reunião extraordinária de Ministros da Cultura, em Luanda, a 26 de maio de 2023, programa CPLP Músicas, criação e dinamização de uma rede de entidades especializadas responsáveis pela proteção dos direitos de autor e direitos conexos da CPLP, criação e dinamização de uma rede de entidades responsáveis pela promoção do livro e da leitura da CPLP, criação e dinamização de uma rede de cidades criativas da Unesco nos países da CPLP, programa de consolidação da Comissão do Património Cultural da CPLP, encontro da Comissão do Património Cultural da CPLP, criação de uma rede de observatórios das atividades culturais da CPLP, Fórum sobre Políticas Públicas Culturais para o Desenvolvimento Sustentável na CPLP, em linha com as conclusões da Mondia Cult 2022 e, por último, Assembleia Geral da Rede de Arquivos Nacionais da CPLP. Para este efeito, foram constituídos grupos de trabalho de peritos especialistas nacionais indicados pelos Estados-membros. Na primeira reunião de cada grupo de trabalho, e após a articulação prévia com a presidência de São Tomé e Príncipe, o Secretariado Executivo propôs a realização de encontros no quadro da 4ª capital, da cultura, com vista à implementação das atividades acima mencionadas. As propostas foram bem acolhidas pelos diferentes grupos e, na sequência, foram realizadas várias reuniões preparatórias desses encontros e elaborados os respectivos termos de referência. Apesar do esforço, foram realizadas apenas as seguintes atividades: encontro entre entidades especializadas responsáveis pela proteção dos direitos de autor e direitos conexos da CPLP, no âmbito do qual foi constituída a rede CPLP dos direitos de autor e direitos conexos. Encontro entre entidades responsáveis pela promoção do livro e da leitura da CPLP, tendo sido criada a rede de promoção do livro e da leitura da CPLP. Fórum sobre políticas públicas culturais para o desenvolvimento sustentável na CPLP, em linha com as conclusões da Mondia Cult 2022, no âmbito do qual foi também criada a rede de observatórios das atividades culturais da CPLP. Primeira Assembleia Geral da Rede de Arquivos Nacionais da CPLP, recordando que esta rede foi criada durante a Conferência Internacional sobre os Arquivos Históricos dos Estados-membros da CPLP, que teve lugar em Luanda nos dias 18 e 19 de setembro de 2024, um compromisso assumido por Angola enquanto Estado-membro que detinha a presidência da organização. Os detalhes destas atividades encontram-se refletidos no relatório previamente partilhado. Gostaria também de me referir
ao programa CPLP Audiovisual, denominado PAV. Este programa é considerado um dos mais emblemáticos projetos da CPLP, não apenas pelo seu impacto económico, mas também pela sua relevância social e pelo papel estratégico na projeção internacional dos nossos países. Prevê-se que este programa possa contribuir, ao longo dos anos, para o fortalecimento das indústrias criativas, a valorização da língua portuguesa e a promoção de narrativas que refletem a diversidade cultural do espaço lusófono. A terceira edição do PAV está em execução desde maio de 2025, prevendo-se a sua conclusão até ao final do primeiro semestre de 2027. Para esta edição, o PAV conta com o financiamento de Angola, 250 mil euros, do Brasil, 1 milhão de euros, e de Portugal, 1 milhão de euros. A estes montantes acresce ainda o valor remanescente de 33.591 euros, proveniente de edições anteriores e previsto na rúbrica PAV do Fundo Especial da CPLP. Assim, aplicada a taxa administrativa de 6% sobre a verba total da atividade, a terceira edição do PAV conta com um total de 2.158.823 euros, no âmbito do qual serão produzidos 25 produtos audiovisuais, sendo 7 longas-metragens com duração de 52 minutos e 18 curtas-metragens com duração entre 15 e 30 minutos, nas categorias documentário e ficção. Relativamente ao programa Nossa Língua, uma das linhas de ação do PAV 3, prevê-se o licenciamento de 7 filmes. Ainda no âmbito do PAV, gostaria de destacar a Conferência Internacional do Audiovisual, prevista a realizar-se entre 9 e 13 de novembro em Lisboa. Esta conferência visa reunir as autoridades audiovisuais dos Estados-membros da CPLP, essencialmente para propiciar diálogo com vista à definição de estratégias conjuntas que contribuam para o fortalecimento do setor, das indústrias criativas e das instituições nacionais, bem como para atrair a atenção de instituições internacionais que operam no setor da cultura. No que concerne ao Dia Mundial da Língua Portuguesa e Dia da Língua Portuguesa e da Cultura na CPLP de 2025, a CPLP elegeu o lema A Promoção e Difusão da Língua Portuguesa e da Diversidade Cultural dos Estados-membros da CPLP, das experiências tradicionais às plataformas digitais. As efemérides foram assinaladas com iniciativas dos Estados-membros, do Secretariado Executivo da CPLP, dos observadores associados e consultivos da CPLP, bem como de outros parceiros institucionais e das diásporas dos países de língua oficial, de língua portuguesa, espalhadas pelo mundo. A sessão solene do 5 de maio de 2025 teve lugar em São Tomé, à margem da terceira reunião extraordinária dos Ministros da Cultura. A cerimónia contou com intervenções do Presidente da República e da Ministra da Educação, Cultura, Ciência e Ensino Superior de São Tomé e Príncipe, bem como do então Diretor-Geral da CPLP, em representação do Secretariado Executivo. Estiveram igualmente presentes os Ministros da Cultura dos Estados-membros da CPLP ou os seus representantes. Para as celebrações do 5 de maio de 2026, a organização elegeu o lema CPLP 30 anos, Unidade na Diversidade, uma comunidade para os povos, que será assinalado durante todo o ano de 2026, com diversas iniciativas que já estão em curso. A sessão solene do 5 de maio de 2026 terá lugar amanhã, em Dili, à margem desta reunião ministerial, e para a qual estão convidados os titulares da pasta de Cultura e de Educação ou os seus representantes, entre outros ilustres convidados. Para terminar, gostaria ainda de me referir ao programa CPLP Músicas, que tem como principal objetivo valorizar e fomentar a diversidade musical da CPLP. Na prática, isso significa incentivar a circulação de artistas entre países lusófonos, dar visibilidade a diferentes estilos musicais, tradicionais e contemporâneos, fortalecer a cooperação cultural dentro do espaço da língua portuguesa e, por último, mas não menos importante, apoiar a criação, produção e difusão musical. Assim, o programa funciona como uma ponte cultural
cultural, ajudando a preservar identidades locais, ao mesmo tempo que promove o intercâmbio e a inovação musical dentro do universo lusófono. Como já mencionei, os detalhes destas atividades encontram-se refletidos no relatório que foi previamente partilhado, pelo que esta apresentação deste documento foi feita para a vossa apreciação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral da CPLP. Em seguida, abriremos espaço para comentários e sugestões sobre progressos, constrangimentos e proposta de encaminhamento relativamente ao Plano Estratégico de Cooperação Cultural Multilateral da CPLP 2022-2030 e balanço de execução do Plano Ação 2024-2026. Nós vamos continuar. Passamos para o ponto 9. Balanço das ações do Instituto Internacional de Língua Portuguesa. No setor da cultura, convido o senhor diretor executivo do Instituto Internacional de Língua Portuguesa a usar a palavra. Ainda está. Muito obrigado. Temos aí o microfone ligado. Já está. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu aproveito esta possibilidade que é dada ao ILP de vir aqui partilhar convosco aquilo que são as ações que este Instituto tem vindo a desenvolver. Por razões que não importa agora discutir, esta é a primeira vez durante o mandato que me cabe desempenhar no ILP que esse convite é feito para participar nesta reunião. Houve participações na reunião dos ministros da Cultura, do Ensino Superior, na área da Educação e do Ensino Superior, na área da Cultura. Esta é a primeira vez. Como também coincide já com o final do meu mandato, será a primeira e a última. E, portanto, agradeço a oportunidade e também isso permite dar já um pouco daquilo, dar-vos a conhecer um pouco aquilo que são as ações mais ligadas ao setor da cultura e também deixar já alguns indicadores para o futuro. O futuro deverá ser, nesta cadeira, deverá sentar-se na próxima reunião do diretor executivo de São Tomé e Príncipe e deixar também já aqui algum caminho aberto para o futuro diretor. E, portanto, o meu agradecimento por esta oportunidade. Eu pedia que passássemos ao primeiro slide, por favor. Muito bem. Aquilo que nós fizemos no início do mandato foi construir um plano de enquadramento para a ação do ILP. Era um documento que não existia, um documento de estratégia, que foi feito para 4 anos, portanto, 2023 até 2026, ao final do mandato. Esse documento de estratégia definia 7 eixos em torno dos quais deveriam organizar-se os projetos do ILP, e, portanto, a organização passou a funcionar por projetos submetidos à aprovação do Conselho de Ministros. Esses projetos distribuem-se por aquelas áreas, por forma a que o Instituto tivesse uma coerência interna e uma linha estratégica de ação. Um daqueles eixos que eu quis ali destacar é o eixo que nós designamos pela língua de identidades. Isto é, procuramos reunir neste eixo todos os projetos desenvolvidos pelo ILP que tenham a ver com a língua em interação profunda com a cultura. É uma relação inseparável.
tudo o que é língua é inseparável do fator social que a cria, que são as nossas sociedades, as nossas culturas, e, portanto, como eu escrevi ali, este é um eixo que reconhece a língua portuguesa como uma via, uma ferramenta pela qual se constroem e desenvolvem identidades individuais, as nossas, mas também coletivas, as nossas sociedades, e se impulsiona, que é muito importante nestes projetos, se impulsionam as cidadanias. Um exercício da nossa cidadania que nós queríamos mais aberta e mais inclusiva. E, portanto, neste eixo se centram projetos que têm a língua como um espaço com o qual se constroem e se representam as dimensões do presente, se consolidam os espaços de memória e se projeta esse futuro individual e coletivo. Pedia que passássemos ao seguinte, por favor. Ora bem, a visão não é muito grande, mas para vos dar uma ideia, como disse, esse plano de enquadramento de ação para 4 anos foi feito ao ILP, de acordo com aquilo que está definido nos seus estatutos, compete desenvolver, promover, executar e avaliar projetos e atividades e ações que visem a valorização e a difusão da língua portuguesa como língua de expressão de diferentes culturas. É o que está inscrito nos estatutos do ILP. E, portanto, nesse âmbito, durante estes 4 anos, pus ali um gráfico que vos dá nota dessa questão. Nós passámos de cerca de 21 a 23 projetos que existiam na instituição. Nós vamos cumprir em 2026 91, em 2025 90 e em 2024 87, o que significa que vamos concluir o nosso mandato com cerca de 300 projetos desenvolvidos no ILP. E em baixo eu coloquei ali algumas áreas onde esses projetos foram desenvolvidos, sobretudo na área da promoção do livro e da leitura. E aqui nós temos apoiado a instalação, a criação de espaços de leitura em escolas, o reforço bibliográfico, a formação de mediadores e de animadores de leitura. Fizemos também o apoio a congressos e colóquios, nomeadamente na área da literatura, mas sobretudo na área da promoção cultural, sobre cultura e diversidade cultural, cultura e sustentabilidade, cultura e desenvolvimento, foram algumas áreas onde estivemos a trabalhar. Fizemos o apoio à criação literária, já lá vou falar um pouco mais disso, mas temos um programa no ILP de apoio à criação literária no âmbito de residências literárias com escritores de língua portuguesa. Tivemos o apoio à produção artística, o ILP apoiou diversas atividades em vários países que têm a ver com a produção cultural, com aquilo que é muitas vezes a formalização das atividades culturais. Tivemos atividades num eixo na ordem da formação sobre a cultura como uma criação social, e estamos a disponibilizar conteúdos nessa matéria também. A criação de ferramentas digitais, tenho aqui que destacar o catálogo digital de autores de língua portuguesa, hoje disponível no ILP, que nos dá o acesso a uma informação mais ampla sobre autores dos nossos países, de forma a que possa ser utilizada em contexto escolar ou em contexto de consulta pública. E depois, a promoção da literatura numa visão pluricêntrica. Nós tratamos as literaturas no espaço de língua portuguesa como literaturas individuais, cada país fomenta a criação literária no seu país. Não temos, porém, esta ideia da consciência pluricêntrica da literatura ou das literaturas em língua portuguesa. E, portanto, para isto, ao longo destes 4 anos, aquilo que fizemos foi diversificar muitas parcerias. Nós hoje temos mais de 100 instituições a trabalhar com o ILP, academias, universidades, instituições, ONGs, são 102 instituições que nós trabalhamos para o desenvolvimento dos nossos projetos. Rubricamos durante este tempo mais de 25 protocolos com instituições nos 8 países, menos a Guiné Equatorial, e temos cerca de 30 nacionalidades envolvidas nas atividades do ILP, nas diferentes atividades, o que significa que estamos muito para além da CPLP, estamos hoje a fornecer conteúdos para um leque muito grande, nomeadamente de professores estrangeiros de língua e cultura dos países de língua portuguesa. Queria que passássemos ao seguinte, por favor. Queria que passássemos ao seguinte. Vou apenas enumerar aqui alguns projetos, 4 ou 5, só para chamar a atenção para alguns deles. Faltam ali uma imagem. Este projeto é um projeto muito importante, chama-se Caixa de Autores de Língua Portuguesa. É um projeto que está em fase de conclusão e o que se trata é de uma caixa, efetivamente uma caixa dentro da qual estão 9 livros, um de cada um dos países de língua portuguesa, escolhido pelos próprios países. Portanto, foram os Ministérios da Educação ou os Ministérios da Cultura que escolheram a obra representativa desse país.
É uma caixa que é dirigida a estudantes do ensino secundário e que cobrirá todas as escolas secundárias dos países de língua portuguesa, por forma a que os alunos possam ter acesso a uma obra representativa dessas literaturas. O 10º livro que estará na caixa é um roteiro de orientação para professores e alunos, por forma a que possam ter algum apoio na leitura. Porquê é que este projeto para nós é muito importante? Porque é a primeira vez que se constitui no âmbito da CPLP uma coleção policêntrica das literaturas em língua portuguesa. E pelo facto de as obras terem sido selecionadas por cada um dos países, o que significa que não temos aqui nenhuma pretensão canónica, isto não é a obra representativa do país, é uma obra ilustrativa das literaturas e que permite aos nossos jovens finalmente contactarem, em muitos casos, pela primeira vez com um escritor de um país que não o seu. E, portanto, o que queremos é promover a diversidade cultural, linguística, queremos, sobretudo, que professores e alunos possam ter acesso a estas propostas e possam trazê-las para dentro do contexto de sala de aula. Porquê é que eu trago este projeto aqui? Porque vamos entrar numa fase crítica, isto é, vamos entrar na fase em que o ILT, promovendo a publicação dos 10.000 exemplares das caixas que estão previstas, precisamos do apoio dos países, porque nós podemos colocar os livros ali no Porto de Dili e, se não houver intervenção do governo local, os livros ficam lá no Porto de Dili e não sairão de lá tão cedo, não é? E aqui precisamos, de facto, da intervenção dos ministros de Cultura e dos ministros de Educação, por forma a facilitar e tratarem internamente da distribuição destas caixas pelas escolas do seu sistema educativo. Este é o pedido que, para setembro, por volta de setembro, iremos comunicar aos países para agilizarem a entrada destes livros e os libertarem dos constrangimentos alfandegários e fazerem a sua distribuição pelo país. Podemos passar ao seguinte, por favor. O segundo projeto que vos trago é um projeto que nós vamos criar em 2024, que é este programa de apoio a residências literárias. Nós concedemos anualmente 4 bolsas de criação literária a escritores dos países de língua portuguesa para desenvolverem uma bolsa de criação literária num outro país da CPLP. O regulamento é muito simples. O escritor tem uma bolsa, que paga a viagem, paga a estadia, paga o alojamento. Ele tem que produzir um texto e esse texto literário tem que juntar os dois contextos, o seu de origem, do seu país, e o sítio onde fez a criação literária, por forma a promovermos esta ligação, esta interação cultural entre ambientes e sistemas culturais dentro da CPLP. Até agora nós concedemos 8 bolsas, este ano vamos conceder mais 4, o que significa que fecharemos o mandato com 12 bolsas de criação, dirigidas a escritores do espaço da CPLP, e que tem a ver com este apoio à internacionalização dos escritores, mas também, mais uma vez, como digo, é este estreitamento do conhecimento das realidades socioculturais dos países por parte dos próprios criadores literários. E, portanto, aquilo que se chama a interculturalidade é, digamos, essas competências que nós temos aqui. Ou como é que os nossos ministros podem apoiar esta questão? Simples. Nós temos um programa que é baseado nos recursos de BILT, os recursos de BILT são muito escassos. O nosso objetivo é que este se transformasse num verdadeiro programa CPLP e que, em vez de darmos 4 bolsas por ano, deixando de fora cerca de 25 escritores que não podem ser selecionados porque não temos mais dinheiro para fazer, que este programa pudesse ser entendido como um programa CPLP e poder ter contribuições voluntárias dos países para engrossarmos o número de bolsas concedidas anualmente e este fosse o programa CPLP para a criação literária, em vez de ser apenas e só o programa do BILT, sustentado com os seus parcos recursos. Parece-me que é um programa que também não tem paralelo dentro da CPLP e que nós, há programas nacionais, mas são nacionais, e que nós poderíamos aqui, com a ajuda dos nossos ministros, poder dar outra escala a este programa. Escritores, já tivemos alguns escritores, enfim, no caso de Portugal tivemos a Joana Berto, por exemplo, que é um nome conhecido, mas também no caso de Moçambique, o Alfonso de Cadel, temos vários escritores já de primeira linha a aparecerem neste programa. Os textos vão ser publicados numa revista de BILT, a revista Plateau, que sai precisamente no dia 5 de maio, amanhã. Sairão quer o novo concurso, quer os resultados do concurso anterior, como digo, são textos originais produzidos por estes escritores. Podemos passar ao seguinte, por favor. Este é o catálogo digital dos autores de língua portuguesa, que está disponível também na plataforma do BILT, e como vos digo, é o único catálogo construído também numa base pluricêntrica. Não é um catálogo com base nas editoras, não é um catálogo com base nos escritores nacionais,
É um catálogo feito na base de publicação de publicação de todos os escritores dos países de língua portuguesa. A ferramenta apresenta-se diferente pelo facto de permitir que os próprios escritores se registrem na plataforma e divulguem dessa maneira as suas obras. No caso, nós havia um escritor cabo-verdiano, Célio Will, tem Cabo Verde, como sabem, e, portanto, para vos dar a ideia daquilo que é a ficha que cada escritor vai ter. Tem o nome, tem a biografia, tem a bibliografia, tem prémios, tem ligações à internet, tem artigos escritos sobre o próprio escritor, tem, enfim, a enumeração completa daquilo que é o trabalho, a vida e a obra desses escritores, sempre, como digo, isto é uma rede colaborativa. Os escritores participam, são eles que escrevem os seus textos e, portanto, têm lá aquilo que verdadeiramente querem que se veja como a sua imagem, o seu trabalho. É uma ferramenta que é aberta, não é sujeita a critérios editoriais e contempla a literatura digital, que é uma coisa que hoje em dia nós não sabemos muito bem onde ter, mas a plataforma abre a possibilidade aos escritores digitais de também acederem. Vamos passar ao seguinte, por favor. O terceiro projeto que vos queria apresentar só muito rapidamente é uma inovação que abrimos este ano. É uma inovação no MILP, criámos o nosso Centro de Formação Especializada, a CFE, é o Centro de Formação Especializada do MILP, e estamos a divulgar, a disponibilizar através deste centro que criámos, Moodle, formações não presenciais dirigidas a cidadãos dos países de língua portuguesa. Estas formações nós já fizemos cerca de 12 cursos. O último, este que vai acontecer agora, o próximo, é esse que ali está em letras pequeninas, que se chama Fundamentos da Literatura Infantil e Juvenil, e é precisamente um curso para formadores, professores interessados nestas matérias, que se inscrevem gratuitamente e que realizam este curso, que é certificado no final, porque é sempre feito em parceria com instituições, academias, universidades, e portanto são cursos sempre de nível formação com qualidade assegurada. Nós temos algumas ideias que gostaríamos de trazer ao Conselho de Ministros e aos pontos locais, que para o futuro estão ali algumas ideias que nós achamos que poderiam ser desenvolvidas. Ideias, por exemplo, de fazermos cursos na área da curadoria, na área da mediação de leitura, da animação cultural, da elaboração de portfólio, da gestão de projeto, cursos na área da diplomacia cultural, na área da cultura e diversidade, do direito da cultura, de cultura e desenvolvimento, de património imaterial classificado na CPLP e cultura e tecnologia são algumas áreas de formações que o ILT gostaria de levar para a frente, mas que obviamente só o poderá fazer em parceria com instituições nos Estados-membros que tenham competência para desenvolver uma formação desta natureza. O ILT apoia, financia e então a formação é disponibilizada para o público em geral. Ou seja, o que gostaríamos é que os cursos fornecidos pelo CFE e ILP pudessem ter origem em diferentes Estados-membros e não apenas centrados, obviamente, num ou dois. E, portanto, esse é o propósito. Hoje em dia isso já acontece. Vamos ter um curso de arquitetura, muito breve, em maio, que será sediado em Macau, através da Organização dos Arquitetos de Língua Portuguesa, do CIAL. Temos outros cursos que tiveram como entidade parceira uma entidade no Brasil. Temos outros cursos com entidades parceiras em Portugal. Estamos a ver um curso com uma entidade parceira em Angola e portanto, a nossa ideia é isto, é que esses cursos tenham origem em diferentes contextos, por forma a mobilizarmos as instâncias nacionais para liderarem estes processos de formação. Temos por o seguinte, por favor. O último projeto que vos trago, muito rapidamente, é um projeto que se chama o Fundo de Apoio a Pequenos Projetos do LIP, FAP. Este FAP, também criado em 2024, é um fundo de apoio porque acreditamos que a cultura se faz nas sociedades, nos grupos, nos bairros. Somos muito favoráveis a uma ideia do desenvolvimento da competência cultural nos bairros, a nível local, mais do que muitas vezes as grandes políticas culturais. E, portanto, criámos este fundo que apoia pequenos projetos comunitários, tem um financiamento máximo de 3 mil euros, é pouco, mas a mim surpreendeu-me e surpreende todas as vezes que lançamos o concurso a capacidade que as pequenas comunidades têm de engendrar processos que têm um impacto imediato e direto naquelas comunidades em duas coisas. Uma, no acesso, circulação e difusão da língua portuguesa. Duas, na valorização dos patrimónios culturais. E muitas vezes fazemos a ligação entre estes projetos, entre a língua portuguesa e línguas nacionais. Muitos destes projetos têm a ver com a valorização daquilo que são os patrimónios também construídos em línguas nacionais, que não apenas na língua portuguesa. E, de facto, nós já apoiamos cerca de 40 projetos, creio eu,
Estão ali os países onde já decorreram projetos no âmbito do FAP, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial não teve nenhum, não se candidatou, Moçambique teve 8, Portugal 4, Santo Tomé 2. Isto é um júri internacional que seleciona, é um júri representante de cada um dos Estados-membros nomeados pelas Comissões Nacionais que escolhem os projetos, não sou eu individualmente, e portanto isto tem-nos permitido, como digo, desenvolver competências, muitas delas, sobretudo de leitura, muitos projetos vêm para a área de leitura, criar ou reforçar estruturas físicas, por exemplo, temos muitos pedidos de escolas que nos pedem dinheiro do projeto para criar um acesso digital nas escolas para melhor acederem à informação em língua portuguesa. Temos muitas áreas de formação, de desenvolvimento de recursos e de materiais ajustados aos contextos, promoção de redes colaborativas entre jovens em diversos países da CPLP, a literacia digital, a literacia na Guiné-Bissau, por exemplo, criámos um centro que hoje em dia é um centro de registros de nascimento, mas que se nasceu como um espaço de promoção cultural local. E só mais um, por favor, só mais um. E, portanto, é isto que eu vos queria trazer para um pouco de conhecimento que certamente têm da atividade da instituição, mas que registrem essa ideia do WILP como uma plataforma que é de colaboração dos Estados-membros, onde língua e cultura se juntam, onde, portanto, investimos muito na criação de redes colaborativas, na construção de conteúdos numa perspectiva pluricêntrica e intercultural, na formação e no desenvolvimento de competências linguísticas, com certeza, mas como digo, no desenvolvimento de competências interculturais de cidadãos e de organizações da sociedade civil, que me parece fundamental, mas também na divulgação do conhecimento científico, promovendo uma coisa que hoje em dia é cada vez mais importante, a chamada ciência cidadã, isto é, envolvermos os cidadãos na construção do conhecimento e na valorização dos seus patrimónios. Uma coisa que também interessava, aliás, é uma das formações que estava, é esse mapeamento do património material do espaço da CTLP. Nós não temos ainda uma ferramenta que nos dê nota daquilo que é o património que está classificado em cada um dos países no seu conjunto. E isso parece-me uma falha que temos, de forma que qualquer cidadão no mundo quer saber, neste espaço de língua portuguesa que existe, tem que o fazer de país a país, e alguns países não dispõem sequer dessa informação sistematizada. Muito obrigado pelo vosso tempo. Muito obrigado, Sr. Diretor. Em seguida, abrirei ronda de perguntas e comentários das delegações. Por favor, Brasil. Gostaria de agradecer ao senhor diretor do INPE pela exposição e apenas fazer um comentário à guisa de expressão do conhecimento do Brasil pelo INPE. O Brasil teve uma comissão nacional junto ao INPE, né, que foi extinta em 2019 por circunstâncias internas, e o decreto que extinguiu essa comissão foi, por sua vez, revogado em 2023, com um novo ambiente interno, e atualmente estamos procedendo ao estabelecimento dessa comissão. Né? Estamos numa fase de consulta jurídica com os ministérios brasileiros envolvidos, que são de Relações Exteriores, Educação, Cultura e Ciência e Tecnologia. E eles estão atualmente trabalhando com o objetivo de restabelecer a Comissão Nacional do Brasil junto ao INPE. Obrigada. É isso. Obrigado. Tem mais palavras? Por favor. Se permitirem, Sr. Presidente, só um acréscimo, agradeço a intervenção do Brasil. O INPE funciona com base naquilo que são os contributos das comissões nacionais. E são fundamentais. São comissões nacionais, não há, obviamente, dinâmica no mundo. As comissões nacionais são nomeadas pelos governos para tratarem de matérias de política linguística e político-cultural. Nós temos, neste momento, um problema ainda para resolver, que é a inexistência de comissões nacionais de INPE em alguns países. Conseguimos recentemente retomar um contato com Moçambique. Moçambique já participou nas últimas ações do INPE, nas últimas reuniões. A próxima Assembleia Geral do INPE é no mês de junho, sim, para levarmos os documentos ao Conselho de Ministros de julho. Mas continuamos sem comissões nacionais na Guiné-Bissau, continuamos sem comissão nacional em Santo Tomé e Príncipe, continuamos também sem comissão nacional na Guiné Equatorial, e isso dificulta muito, obviamente, os
trabalhos. E esse é um apelo que eu também deixo, que os países não só criem as suas comissões nacionais, como aqueles onde elas já existem, que lhes seja conferido o estatuto institucional que as comissões devem ter, isto é, o seu reconhecimento legislativo. Porque isso é importante, o Brasil está a retomar esse processo. Tive a boa notícia de que em Timor-Leste esse processo também está a ser retomado. Portugal tem a sua legislação para a Comissão Nacional também ainda não formalizada, e isso é um passo muito importante na dinamização do próprio indivíduo. Muito obrigado. Muito obrigado. Ainda há outros comentários sobre este assunto? Sobre. Surge uma questão, doutor Will. Se faria sentido, é o papel do secretariado executivo a nível político dos Estados-membros apoiar o Instituto Internacional da Língua Portuguesa, se entende que seria a forma de podermos apoiar na constituição das comissões nacionais, se podemos incluir essa matéria no nosso plano de ação, ou então na declaração final, no âmbito do apoio ao Instituto Internacional de Língua Portuguesa, a importância da constituição destes grupos a nível nacional. Se faz sentido para si incluirmos esta matéria na declaração final. Muito obrigado, Dr. Vera. Deixe-me também deixar uma palavra aqui de apreço ao Secretariado Executivo pelo apoio que sempre tem mostrado ao WILP e a mim pessoalmente, e quero também registrar essa importância. O reconhecimento da importância das comissões nacionais e a obrigatoriedade da sua Constituição, obrigatoriedade, é assim que lá está escrito, foi inscrita na revisão dos Estatutos do WILP, que foi aprovada em Conselho de Ministros, e está inscrita em duas declarações finais do Conselho de Ministros, não dos setoriais, mas do Conselho de Ministros. Estão lá 2 pontos em 2 conferências de chefe de Estado e de Governo sucessivas e do Conselho de Ministros, a importância da obrigatoriedade da constituição das comissões nacionais. Pese embora esse facto, estamos onde estamos. Agora, eu acho que não quero mais. E, portanto, sendo a situação ainda a que é, se os senhores pontos focais e os responsáveis políticos entenderem que há margem para também aqui ficar uma menção à importância das comissões nacionais na promoção da ação do WILP, nomeadamente nesta área também em concertação com os Estados-membros nesta área da cultura, pois eu acho que não quero mais. Obrigado. Ainda outros comentários sobre esta apresentação? Por acaso, São Tomé tem sido muito difícil ultimamente a questão da rua. Eu creio que a sugestão da doutora Vera colocar uma das direções do Conselho de Ministros de Cultura, eu acho que é uma excelente ideia. E eu acho que vai analisar e despertar somente a minha entidade de pertenência concernente a esta situação. Muito obrigado. Outro lado. Professor. Muito obrigada aos doutores Valeiros pela apresentação. Também me parece uma ótima ideia incluir no plano de atividades e na declaração. É uma maneira de os pontos focais se comprometerem também com este propósito. Obrigada. Muito obrigado. Só mais uma pequena nota. Só para esclarecer esta questão das comissões nacionais. A forma de constituição das comissões nacionais é uma matéria de política interna, é uma matéria que compete aos Estados-membros decidir. Alguns Estados-membros encontraram a seguinte solução. As comissões nacionais são constituídas por um representante da cultura, um representante da educação, um representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros, um representante do ensino superior e ciência. No caso em que essas áreas estão separadas. Esta a mim parece uma boa solução. Porquê? Porque o WILP tem matérias que tocam à educação, à ciência, à emprego. Portanto, talvez não apenas, sugeria eu, não apenas, se for para inscrever, se todos estiverem de acordo, sensibilizar para a criação das comissões nacionais, porque isso é uma matéria normalmente dos negócios estrangeiros, porque é uma matéria na área dos negócios estrangeiros, o WILP é da área dos negócios estrangeiros,
mas sensibilizar para o facto de que a cultura deve estar representada nas comissões nacionais do IUP, por forma a que este setorial tenha uma presença mais ativa na própria instituição. E fazemos as duas coisas, que é sensibilizar para a criação das comissões nacionais e, nomeadamente, para a presença da cultura dentro das comissões nacionais do IUP, que em alguns casos não está. Por exemplo, em Timor-Leste. E, portanto, eu diria que se vamos fazer, então fazemos as duas coisas, que é sensibilizar para a importância da criação das comissões nacionais e para a representação da cultura dentro dessas comissões, por forma a assegurarmos os interesses desta área setorial. Dentro da cultura, ensino superior, relações internacionais e Portanto, cultura, educação, Ministério dos Estrangeiros e ensino superior e ciências. Está bem, obrigado. Era possível olhar para a formulação Sim. dessa deliberação? Obrigada. Obrigado. Ainda outros comentários? Por favor. Muito obrigado, Sr. Diretor Executivo. Passamos para o ponto, agenda ponto número 10. Apresentação da proposta do Plano de Ação de Recuperação do Controle Multilateral 2026-2028, para facilitar, sugerir, análise por blocos. Primeiro, positivos e princípios. Segundo, riscos e atividades. Terceiro, responsabilidades, cronograma e indicadores. 4. Proposta de redação. Deixo que as delegações apresentem alterações de forma concreta. Auditora Vieira, por favor. Vamos apreciar, então, apreciarmos a resposta do plano de ação. Sim. No sentido, foi previamente partilhado. O documento foi previamente partilhado com os pontos focais, portanto, aguardamos então aqui cada delegação poder fazer um comentário, alguma proposta. Brasil, por favor. Muito obrigada. Eu quero transmitir aqui a visão do nosso Ministério da Cultura, no sentido de que o plano de ação é um plano bastante ambicioso, e também transmitir um elogio da presidência do Timor-Leste por apresentar um plano com tantas ações e compromissos, e também que o Ministério da Cultura do Brasil está à disposição para apoiar a presidência do tempo, para que esse plano de ação seja um sucesso na sua execução. E também me foi transmitido alguma observação em relação, não sei se vai ser discutido aqui, mas em relação à parte 1.2 de criação de um fundo internacional de cooperação, um fundo internacional de cooperação audiovisual da CPLI. A proposta é criar um fundo. Então, eu tive o pedido de que fosse sugerido uma redação no sentido de buscar criar um fundo ou iniciar tratativas para a criação de um fundo, de modo a não ter uma redação tão vinculante. Enfim, foi uma sugestão do Ministério da Cultura brasileiro. No 1.2,
que fala de encontro entre as autoridades audiovisuais e cinematográficas, né? E aí tem uma série de propostas, né? E a antepenúltima é criar um fundo internacional de cooperação visual. Então, apenas no sentido da redação um pouco mais, vamos dizer, suavizada, né? Buscar criação, iniciar tratativas. Procurar criar. Adotar medidas para a criação. Uma coisa. Outros comentários e aquisição sobre Angola, senhor? Obrigado, Presidência. Em nosso entender, acredito que não está mal colocada essa questão, uma vez que nós temos em uma série de pontos que também frisa a necessidade de criar e de dinamizar uma série de questões. Basta olharmos para no ponto 1.2, o primeiro ponto, em que fala também em criar. Portanto, eu não vejo aqui nenhum rechaço em permanecer essa expressão, porque não me parece um pendor, digamos que, no sentido de obrigar aqui a nossa comunidade a digamos que, a desenvolver essa atividade. Portanto, não me parece que esteja mal na nossa aula. Eu acho porque se refere à criação de um fundo. Então, a preocupação de criar uma obrigação orçamentária, eu acho que foi nesse sentido. Um fundo implica em engajamento. Então, eu creio que adotar-se, eu acho que mais encaixe a este item. Adotar medidas para a criação de um fundo internacional de cooperação audiovisual. Obrigado. Também sugiro, acho que a proposta poderia também passar por estudar mecanismos para a criação de um fundo internacional de cooperação audiovisual. Porque, na verdade, nós pretendemos é que se calhar apresentar uma proposta, depois possa, num outro momento, ser chancelada. Não é uma criação nos próximos tempos, mas é uma proposta que resulte destas como é que poderia explicar? É no sentido de, neste período, procuramos ver qual é que é a viabilidade concreta deste fundo. Então, seria essas medidas, um mecanismo, estudar como é que esse fundo poderia funcionar na sua essência. Não seria o objetivo de, nos próximos tempos, de forma incisiva, criarmos um fundo, mas estudar ou adotar mecanismos para que possamos, num horizonte muito curto, ter este fundo. Obrigado. Outro lado? Para dizer, também estou de acordo com o Brasil, sobre Moçambique. Eu poderia, uma vez que não está ainda constituído um fundo, tem que se estudar previamente, nada impede que depois seja criado. Antes, pelo contrário, até era um estímulo à criação. Obrigado, Portugal. Angola, senhor. Obrigado, novamente, Presidência. Não, na verdade, nós estamos aqui a falar de um objetivo e uma meta. E o próprio plano faz menção que esta meta é para ser alcançada em 2028, em maio. Eu não acho que seja, digamos, que aconselhável termos uma expressão muito redutora, porque nós temos vários pontos em que, digamos que é reforçada essa ideia de criação. Por exemplo, o ponto 1.3, penso que na página seguinte, em que fala da necessidade de criar, por exemplo, o prêmio CPLP Músicas. Portanto, se é um objetivo, uma meta, eu acredito que é preciso que tenhamos um propósito concreto, não é? Ao invés de ficar assim muito vago, porque até 2028, criar condições para criar o fundo não me parece que seja aceitável. Se é um objetivo, uma meta, então temos que ser mais concreto. Este é o nosso entendimento.
Obrigado, Angor. Sandra Martins. MC, vamos ver. Nós temos aqui na questão de criar e adotar. Primeiro, vai ter que criar uma comissão. Então, são medidas que vão ser tomadas depois para a criação do fundo. Então, ela só termina depois de ter procurado todos esses caminhos. Então, é adotar medidas, não criar medidas. Nesse sentido, vai nessa linha de adotar medidas. Outros comentários, por favor. Vamos subir. Obrigado. Mas eu estou tentado a concordar. Não discordo do que o Daniel disse, mas não também. O que sucede para a criação de qualquer que seja entidade, há um momento que antecede a própria criação. É este de fazer este direito comparado, de ver como é que funciona os fundos do gênero em outras comunidades, já existiram em outros países. Então, são essas medidas que depois vão desaguar com a criação de fundo. Então, a redação parece-me ser feliz quando diz adotar medidas para a criação de um fundo. É porque o fim último, em 2028, teremos criado o fundo, sim, mas antes vamos ter uma equipe que vai fazer este direito comparado, vai saber se, por exemplo, na América Latina temos um exemplo, na CDAO temos uma comissão do gênero, numa região concreta do continente europeu ou num organismo regional, qualquer que seja, há uma experiência. Então, todo esse trabalho antecede a criação, é a análise funcional para ver se há condições objetivas de termos este fundo ou não. Então, creio que esta redação parece mais conseguida, adotar medidas para a criação de um fundo. No final, vamos ter o fundo, sim, mas anteceder esta criação, há um trabalho preliminar que é feito. Obrigado. Obrigado, Moçambique. Angor, só. Se assim for, o que nós podemos perceber é que até 2028 nós iremos apenas criar as condições. E eu acho que não é razoável. Talvez, com devido respeito, talvez melhorarmos esta redação no sentido de colocarmos aí, adotar medidas e criar. Portanto, nós temos até 2028 para criar essas condições e criar o fundo, portanto, até esta data. Porque se assim não for, isto implica dizer que até mais de 2028 não iremos criar o fundo social. Porque é a meta que consta do plano de ação. No final, estamos a dizer a mesma coisa. Adotar medidas que culminem com a criação do Fundo Internacional da Cooperação da Organização. Essas medidas vão desaguar na criação deste ente que é o fundo. Enfim, aqui a consultoria linguística propõe que se ponha diligenciar até 2028. Diligenciar significa que tem que se tomar as medidas de criação. Diligenciar até 2028 a criação do fundo. Isso, as diligências, saem tudo o que é necessário. Podem ser mais rápidas ou mais demoradas. Mas em vez de adotar medidas que vão-se diligenciar, alguém tem que fazer. Não, o que é que se faz? Portanto, se esta sugestão for aceita, suponho que estou contratado como consultor. Está no bom caminho. Nós vamos almoçar e deixar o pouquinho. Mais apreciação?
outras apreciações? Obrigado pela apreciação sobre o Agenda português. Passamos para a Agenda número 11, preparação, análise, apoio e aprovação do nível técnico de documento submeter à 14ª reunião dos ministros. Iniciamos os segmentos técnicos para fechar os documentos a submeter à 14ª reunião do Ministro da Cultura. Trabalharemos pelo ordem. Primeiro, proposta de agenda ministerial. Segundo, proposta de plano de ação de 2028 a 2026 e 2028. Terceiro, instrumentos sobre o reforço da organização das reuniões ministeriais setoriais. Quarto, proposta de declaração final. Para cada documento, apresentação breve, ronda de comentários, síntese da mesa e confirmação de consenso. Saúde. Desculpe, antes de passarmos para a agenda número 11, queria perguntar, todos os Estados-membros concordam com a apreciação, a alteração sobre a agenda número 10? Passou. Sim, nós tivemos a oportunidade de realizar o plano de ação até antes entre os pontos focais e o plano de ação, sim, a nossa parte concordamos. Obrigado, Portugal. Outros comentários? Sabão? Concordo? Vamos começar com. Agora concordo com a agenda número 10, precisamos da proposta de reclamação. Sim, então agora concordo.
vez que essa questão nós já havíamos abordado há quando na nossa reunião dos pontos focais e da nossa parte não há nada a acrescentar. Obrigado. Obrigado, Angola. Passamos para o Brasil. Desculpa, nós estamos falando dos pontos sobre a declaração? Não, doutora. Ah, tá. Desculpa. Obrigado. Senhor Diretor Executivo, sobre não, passar para o Moçambique. Desculpa. Obrigado. Moçambique subscreve, concordo. Obrigado, Moçambique. São Tomé e Príncipe. Não há nada a contestar. Concordo. Obrigado. Timor-Leste. Obrigado, concordo. Muito obrigado a todos. Nós passamos para a agenda número 11. Passamos à agenda número 11. Iniciamos os segmentos técnicos para fixar os documentos a submeter à 14ª reunião do Ministro da Cultura. Trabalharemos pela ordem. Primeiro, proposta de agenda ministerial. Segundo, proposta de plano de ação 2026 a 2028. Terceiro, instrumentos sobre o reforço da organização das reuniões ministeriais setoriais. 4. Proposta de declaração final. Para cada documento, apresentação breve, ronda de comentários, síntese de mesa e confirmação de consenso. Passou. Moçambique, Salou. Obrigado. Essa é uma proposta mesmo. Creio que seria importante na agenda incluir este relatório da presidência de São Tomé. Consta? Obrigado. Obrigado, Moçambique. Outros comentários? Por favor. Brasil. Sobre a agenda. Angola, professor. Obrigado. É apenas uma implicação. Tem a ver com o documento número 10. Portanto, fala-se de Declaração de Cooperação Cultural 2026-2027 e o documento que foi partilhado, não sei se é este ou um outro, faz menção para 2026 e 2028, são dois documentos diferentes. No ponto 10 da agenda, sobre a persistência e aprovação dos documentos. O primeiro documento tem a ver com a plano de ação da cooperação cultural do período de 2026 a 2027. E não sei se é este que nós estamos aqui a apreciar, que reporta o período de 2026 a 2028. Ou se, entretanto, tem um outro documento, uma vez que o documento que nós estamos aqui a apreciar é um outro, e não sei se é o certo vamos apreciar, os nossos ministros vão apreciar amanhã um outro documento. Obrigado. Doutor Daniel, primeiro fecho o balanço, o plano de ação
2024-2026. Este é o balanço das atividades que foram, portanto, o grau de implementação de cada uma das atividades que constam no plano que está em vigor até à aprovação do próximo. Acabamos agora de apreciar. Este que acabamos agora de apreciar é que está no ponto número 10, que é o plano 2026-2028. Não sei se me fiz entender. Neste caso, há um lapso. O documento faz menção que é 26-28, que nós apreciamos, e na agenda faz menção que o período é 26-27. Deve ter sido engano, sim. É 2026-2028. Essa é a nossa preocupação. Se é 26-27 ou 26-28. Na agenda está 26-27, mas o documento que nos apreciamos é 26-28. É 2026-2028. Vai ser aprovado. É 26-28. Vai ser aprovado. Certo. Temos que ratificar a agenda número 10. Peço desculpa, eu tenho aqui aberta a agenda. É a Vera que tem o microfone. Eu tenho aqui a agenda que a doutora Vera enviou ontem, a agenda da reunião de ministros, não é? E se calhar isso já foi ratificado, porque aqui diz, no ponto 10, aprovação do plano de ação, e diz 2027-2028. Está correto? Seria outra versão? Já recebi hoje. Está em cima da Vai 26-28. Outros comentários sobre a agenda ministerial? Não no sentido de votatório, mas talvez, tal como ocorreu em Santo Tomé. Temos aqui poucos momentos, nenhum momento cultural, durante a reunião, nenhuma apresentação. Não. Em Santo Tomé, antes da pausa, se bem me recordo, antes da pausa para a fotografia, houve, digamos, a interpretação do grupo cultural, não é? Só na sessão solene. Esta é a nossa preocupação, porque também tem sido habitual, mesmo na reunião dos ministros, temos uma pequena sessão cultural. Só um período, se for um dia mais cultural, vai ficar mais difícil. Até a cultura, mas não é cultural. É muito informal, né? Decisão da presidência. É uma observação. Então, proposta de agenda ministerial, todos concordam? Vamos passar para a proposta do plano de ação 26-28. Sim, vamos dar a posição para este ponto. Nós estávamos a ver
Tem outro comentário, senhor Presidente, sobre a proposta da plano de ação 26 e 28? Já vimos. Só para dizer que também este documento, o regimento foi circulado aos Estados-membros, aos pontos focais, e se há algum comentário a ser feito sobre este documento, alguma alteração, alguma proposta que os Estados-membros queiram fazer a este documento.